Fala inconformado, seja bem-vindo a mais um vídeo que eu estou explodindo a cabeça só de pensar nos ensinamentos. Isso aqui daria 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 horas de conteúdo ininterrupto. Só que eu vou resumir para que você pegue dicas e conselhos valiosíssimos para poder crescer progressivamente, para poder atingir um novo potencial e ser a sua melhor versão. Seja muito bem-vindo ao vídeo dos inconformados. Bom, hoje eu quero falar com você sobre um termo que é a capacidade de inovação, a capacidade de adaptação, a capacidade de atualização, a capacidade de mudança. As duas leituras que eu fiz hoje, elas falam sobre esse tema de ângulos diferentes. Vou te dar um exemplo. Aqui em Marcos, no livro de Marcos, na Bíblia, conta a história de Jesus. Jesus estava curando enfermos, indo em várias cidades. Então, o ministério dele era ir em vários locais para levar a palavra do reino de Deus. Quando ele volta, né, e ele passando para o outro lado, aqui capítulo 6, versículo 53, chegaram à terra de Genesaré e atracaram na praia. E quando eles saíram do barco, imediatamente o conheceram, as pessoas o conheceram, e correndo toda a região em redor, começaram a trazer em leitos os que estavam enfermos. E onde quer que ele entrava, em aldeias ou cidades ou nos campos, eles colocavam os enfermos nas ruas e pediam-lhe que eles pudessem tocar somente na aula da sua roupa. E todos quanto tocavam ficavam curados. Primeira coisa, primeiro ensinamento. Jesus ficou e foi reconhecido pelos seus resultados. Quer ser reconhecido por algo? Tenha resultados. Quais eram os resultados de Jesus na prática ali com aquelas pessoas? A cura de pessoas, milagres, curas. Curas de enfermos, de pessoas que tinham debilidades, pessoas que começavam a andar, saíam demônios das pessoas, pessoas que estavam endemoniadas. Eram várias curas. Então as pessoas procuravam desesperadamente por Jesus. Elas queriam, de fato, estar livres daquelas enfermidades, e ele era procurado já pelos seus resultados. Quais são os seus resultados? E olha que interessante, eu anotei aqui para trazer para você. O versículo de João 14, versículo 12, ele fala exatamente sobre isso. Jesus deixa uma palavra para a gente poderosa. Jesus fazia milagres, ele era reconhecido pelos seus milagres. Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim, Jesus falando, tá? Fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou junto ao Pai. Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo ao Pai, para que o Filho seja glorificado. Incrível. Uai, Matheus, então quer dizer que eu posso fazer uns milagres aí? Você pode fazer curas, você pode ajudar pessoas a serem curadas. O Espírito Santo, você é usado pelo Espírito Santo para que isso aconteça. Isso é um dom de cura. Você pode pedir a Deus, Deus, me dá sabedoria e me dá os dons do Espírito para que eu possa ajudar outras pessoas. O dom de ensino, o dom de cura, o dom de ajudar, de ser um pastor, reunir as ovelhas. Isso é massa, e aí isso traz milagres de cura mesmo. Cura, e eu falo de câncer, de saúde, você já deve ter visto vários testemunhos. Eu mesmo tenho um testemunho de um cisto que eu tinha na região aqui do peito, e por oração, e por um momento de oração, de fato com líder espiritual, orando mesmo, orando por isso, clamando ao Senhor, aquilo que não saiu, os médicos viram e tudo, cara, eu acho que teve um problema aqui e tal. Aí tinham várias suposições. E teve um milagre, eu tive uma oração que eu realmente clamei ao Senhor, eu acreditei e confiei com fé de que aquilo iria desaparecer. E nunca mais, desde esse dia, desde essa oração, nunca mais apareceu. E literalmente desapareceu esse cisto no peito. Vocês acreditam nisso? Isso é um milagre. Então isso de fato é um dom. Bom, continua aqui a leitura, e aí pediu-lhe tudo que você quer hoje, né, que você almeja, peça a Jesus, fale com Deus sobre isso. Existem coisas que fazem sentido e outras que não, mas no momento da oração, no momento da conversa, vai ficar mais claro, Deus vai te dando sabedoria para você saber o que é da vontade dele e o que não é. E o ponto importante é, você tem que pedir o que você precisa a Deus, você tem que pedir a Jesus o que você precisa. Se você não pedir, você não está se mostrando de fato determinado a alcançar aquilo. É muito importante o pedir. As pessoas pediam-lhe. Jesus chegava e falava, o que tu queres que eu lhe faça? Ele chegava para as pessoas e falava isso. Então, a mesma coisa você tem que trazer, que é, Jesus, eu te peço que... E aí continua. Bom,
peça pela sua cura ou peça pelo seu milagre. Capítulo 7. Então ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas vindos de Jerusalém. Engraçado, Jesus andava com pessoas que eram os desacreditados, e aí ele também se juntava com os fariseus. Jesus andava em várias localidades, ele conhecia várias pessoas, ele estava em vários, ele passava por vários lugares, ele não andava, não estava no mesmo ambiente, né, não, com toda e qualquer pessoa, até porque ele escolhia muito bem os dele, os 12. Mas ele passava por ambiente para levar a palavra para o reino. E os fariseus eram aqueles que mais se distanciavam disso. A gente vai ver aqui. Jesus vem, e aí os fariseus nessa história, eles começam a questionar Jesus, por que os discípulos dele não faziam uma prática? Qual era a prática? De lavar as mãos e tudo antes de comer, porque eles consideravam que isso era impuro e tal. E os fariseus eram reconhecidos por terem várias práticas religiosas, que muitas vezes os afastavam de um coração puro e bondoso, um coração generoso, um coração que está temente a Deus, porque eles mais se preocupavam com a prática do que a vivência espiritual e uma vivência de fato de relacionamento com Deus. E aí vem no versículo 6 do capítulo 7 de Marcos. E ele respondeu-lhes, porque ele perguntou, por que andam os teus discípulos conforme a tradição dos anciãos? Por que não andam conforme a tradição dos anciãos, mas comem o pão sem lavar as mãos? E aí ele veio e falou assim, ó, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Como está escrito, este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Bom, porrada logo de frente. O que Jesus está mostrando? Ele não tinha medo do confronto. Ele não tinha síndrome da rejeição. Faz sentido? Então, muitas vezes o que te afasta do seu resultado é o medo de gerar confronto, de falar a verdade, de gerar questionamento, de trazer uma segmentação, uma divisão. A divisão é boa, tá? Porque decisão é você cisão. Cisão é você segmentar, dividir. É divisão. Onde você deixa para trás o velho e vai para a nova parte. Isso é maravilhoso. Você deixa para trás o velho homem e vai para o novo homem. Então, ele vinha com confronto, hipócrita. Falava para os fariseus, hipócritas. Mas em vão eles me adoram, falando dos fariseus. Ensinam por doutrinas ou mandamentos dos homens, porque vós colocastes de lado o mandamento de Deus e guardaste a tradição dos homens. Quem esses caras queriam agradar? Aos homens, não a Deus. Ser bem visto. O foco dos fariseus era a percepção externa. Onde é que está seu foco? Está na percepção do homem ou na percepção de Deus? A quem você mais quer agradar? Ao homem ou a Deus? E isso divide completamente o seu processo de mudança ou progresso. Por quê? Porque se você quer agradar os homens, você vai estar submetido às vontades dos homens, que são vontades o quê? São vontades de iniquidade, são vontades de desleixo, são vontades que fogem de uma vontade de crescimento e progresso, são vontades de corrupção, são vontades de impurezas, são vontades de procrastinação, são vontades de poder pelo poder, são vontades do ego, são vontades do lado carnal do homem. Ou seja, você foge de viver uma vida de propósito, de crescimento e de contribuição. Você foge da vontade de Deus. Então, o homem, ele tem esses dois lados, né? Existe uma luta entre a carne e o espírito, Paulo já falou. Então, quando você segue para agradar aos homens, você não cumpre o propósito de Deus. Toma, meu filho. Vamos, bora acordar. Bora acordar! E o que acontece é que eu e você crescemos buscando agradar aos homens, ser reconhecido pelos homens. O que mais vale? Ser reconhecido pelos homens ou ser reconhecido por Deus? O que mais vale? Então, quando Jesus começa a falar, seus hipócritas, vocês querem só agradar os homens, vocês estão fazendo e colocando para frente regimentos que são para agradar e para ser bem percebidos pelos homens. Existe até um versículo que Jesus fala que eles queriam orar em voz alta para que todo mundo olhasse. O grande propósito de nós, homens e mulheres, é agradar a Deus e não agradar os homens. Então, dentro dessa perspectiva, você tem que estar focado em saber a vontade de Deus para a sua vida e não saber o que os homens, mulheres, pais e filhos e amigos, o que é que eles querem para a sua vida, mas sim o que é que Deus quer para a sua vida. Esse que é o importante. E você vai ter confronto, vão ter pessoas que você ama que vão lhe questionar. Show de bola. É porque elas não sabem ainda a vontade de Deus. Quando elas souberem, depois que você está andando no caminho, vai dar tudo certo. E aí, ele continua. E aí ele fala de um caso que cara, foi punk aqui para mim, tá? Porque os fariseus tinham uma prática que era chamada Corban. Então, era uma prática de você declarar, né? Não só declarar, mas você de fazer uma oferta
tudo que você tem, você oferta ao Senhor. Tá? Então, tudo que você tem, todos os bens materiais, tudo você oferta ao Senhor. E isso está tudo certo, desde que seja de coração, porque o que eles faziam era ofertar os seus bens para eximir a responsabilidade de ajudar os seus pais. Nossa. E Jesus começa a questionar isso porque não adianta de nada você ofertar tudo para o Senhor, ofertar para uma igreja, ofertar para, de fato, uma instituição que vai beneficiar a vida de outras pessoas, se você não está fazendo isso de coração e está se utilizando desse argumento para não poder contribuir com a sua família, com as pessoas da sua família, com os seus pais. Porque aí Moisés fala, honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar o pai ou a mãe, deixe-o morrer com morte. Então, Jesus está vindo já na porrada, falando, cara, vocês querem agradar os homens, vocês não estão de fato contribuindo e ajudando a sua família, sustentando quem vocês precisam ajudar, porque isso é um mandamento, é uma obediência que você tem que fazer, porque isso é de fato um requisito e um mandamento de Deus para a sua vida. E aí, ele começa a vir nessa porrada. Então eu falo, cara, sustentar os pais é uma dádiva, é uma oportunidade, é um mandamento de Deus. Não é se você está com as emoções alinhadas. Hoje eu tô bem, hoje eu não tô bem. Então hoje eu sustento e amanhã eu não sustento. Hoje eu ajudo e hoje eu não ajudo. Não. Então isso é uma oportunidade que Deus está te dando de exercer um mandamento que ele já entregou, porque isso é bíblico e é um princípio. Não há nada, e aí ele continua. Não há nada de fora do homem que entrando nele, que era a comida, que eles consideravam algumas comidas impuras, não os fariseus, possa corrompê-lo. Mas as coisas que saem dele são elas que corrompem o homem. Se algum homem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que ele estava falando, e aí ele continua a explicação para os discípulos. Não é o que você coloca para dentro, não é o externo, mas sim o interno, é o coração. E ele fala, o que sai do homem, no versículo 20, isso contamina o homem. O que sai do homem, do coração, os pensamentos, as crenças, os sentimentos, as suas movimentações, os seus comportamentos. Porque do interior do coração dos homens procedem maus pensamentos. Adultérios, fornicações, assassinatos, roubos, cobiça, maldade, engano, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba, insensatez. Todas essas coisas más procedem de dentro e corrompem o homem. O processo de mudança, ele não vem do externo, começa do interno. Começa de uma mudança que você decide mudar. Quando você toma a decisão de mudar, nada te impede de mudar. Então, se você quer crescer, se você quer ser uma pessoa melhor, mais generosa, se você quer seguir os princípios, se você quer seguir os mandamentos de Deus, se você quer seguir o propósito do Senhor para a sua vida, tudo começa com as decisões que você toma. Claro, os ambientes que você vai estar, as pessoas, o que você vai ler, o que você vai escutar, vai te influenciar. Mas não é determinador a ponto de a decisão que você toma, ela de fato é um desencadeador, é o gatilho para que você comece a mudar. Isso tudo começa com um coração renovado, uma mente renovada. Novos pensamentos, novas crenças, novas movimentações, novos comportamentos, novos resultados. O que sai do homem, isso contamina o homem. Ou seja, o coração. E aí ele fala que ali é a fonte de onde acontecem as impurezas e, de fato, as más práticas, ou principalmente os maus resultados. Ou seja, o seu comportamento, a forma que você age diante das situações. Isso é tão forte porque quando você reconhece que o erro está em você e que você precisa mudar, tudo começa a mudar. Quando você aloca para o seu pai, para a sua mãe, para os seus filhos, quando você aloca para os seus amigos, para o seu ambiente, para o seu bairro, para a sua cidade, para o seu país, para o seu governo, os problemas, você nunca é capaz de mudar. E aí, eu já faço um paralelo. Eu falo, cara, Jesus era destemido, ele não tinha medo da rejeição do homem, ele não tinha síndrome da rejeição, ele falava a verdade, ele vivia o evangelho, ele pregava o reino, ele de fato era uma autoridade. Jesus é perfeito, mas ele é uma inspiração para que a gente caminhe nesse caminho de mudança. Se você acredita que as pessoas não podem mudar, significa que você acredita que você não pode mudar. Então a sua vida está determinada, você vai continuar na vida que você tem. A minha pergunta é, você quer continuar na vida que você tem? Sim ou não? Deus nos deu uma capacidade tremenda, e aí já vem a outra reflexão, porque nós temos um corpo com vários neurônios, células, funcional. Você pensa, você toma decisões, você tem uma capacidade gigante, só que você ainda não conhece essa capacidade. Por quê? Não se colocou à prova, não se colocou em novos desafios, novas experiências, não se conecta com pessoas, não lê livros, não está em novos ambientes, não vê cursos, não estuda. Ah, Matheus, mas está vindo só na porrada. Eu estou vindo para falar a verdade. Quer verdade ou quer ficar mimando como uma criança? Qual dos dois? Escolhe, um ou dois. Então, quando a gente vem com essa reflexão, você fala, cara, eu tenho um potencial gigante, você tem habilidades e dons que são únicos de Deus e que você não precisa mais ficar olhando para a lateral. Como assim para a lateral, Matheus? Você não precisa ficar mais olhando para a grama do vizinho. Ah, eu queria ser que nem aquele cara. Eu queria ser que nem aquela menina ali, ó. Meu sonho de vida é ser aquela pessoa.
Quando você faz isso, você está, nesse momento, pegando todas as suas capacidades e dons e deixando de lado. E você está olhando somente para o que o outro tem. E aí, quando você faz isso, você não está dando foco ao que você pode fazer e mudar. Que é o quê? Você mesmo. Quais são os seus dons, os seus talentos, as suas capacidades? Quando você começa a olhar muito para fora, você não tem amor próprio. Ame ao próximo como a si mesmo. Mandamento. Tá tudo escrito. Já está escrito. Ame ao próximo como a si mesmo. Então, quando você faz isso, de amar ao próximo como a si, você tem autoconfiança, você entende quem você é, a sua identidade está firmada, ela está esclarecida. Você consegue saber do seu potencial, da sua capacidade, você consegue contribuir mais na vida das pessoas. Faz sentido ou não faz? E aí você para de olhar para o externo e você começa a olhar para o interno. Você começa a olhar para os seus talentos, suas capacidades e as suas habilidades. E você começa a desenvolvê-las com mais afinco, com mais diligência e com mais disciplina. E aí você consegue se tornar uma pessoa melhor. Matheus, tu pode me dar um exemplo aqui, só para eu poder entender? Vou te dar um exemplo. Um tempo atrás, uns amigos chegaram para mim, a gente estava conversando, e eles falaram, cara, a gente conversando sobre as coisas da vida e tudo mais. Aí um deles comentou, meu irmão, tu mudou demais. Aí foi, mudou demais e tal, cara, mudou pra caramba, pô, muito melhor, parabéns, tal. Pô, mano, que massa, glória a Deus, tal. Aí falou, cara, tem uma pessoa que eu conheço, que toda vez que eu falo de ti, ela fala pra mim, mano, não é possível. Não, como é que esse cara mudou? Não é possível. Não. Matheus é isso. Não, cara, acho muito difícil ele ter mudado. Eu falo, cara, eu tô te falando, ele mudou, tal. Cara, acho muito difícil. Quando eu escutei isso, eu falei, normal. A maioria das pessoas, a maioria, tem muita dificuldade de identificar que uma outra pessoa pode mudar. Por quê? Porque ela não acredita que ela pode mudar. Pega essa, segura. Essa é a verdade. Então, se ela não acha que o outro pode mudar, ela não pode mudar. Se ela não pode mudar, a vida dela está determinada. Mas isso é uma justificativa para ela não entrar em novos desafios e mudar. Mudança gera e necessita de esforço, sim ou não? Óbvio que precisa de esforço. É óbvio. Senão o evangelho seria uma coisa super fácil de fazer. É simples de entender, mas fácil não é fácil não, pô. Você cumprir com os mandamentos, você ser uma pessoa boa num mundo como a gente tem hoje, você acha que é fácil? Não é fácil. É difícil. Mas é o difícil que faz você se desenvolver. Deixa eu perguntar uma coisa. Você fica forte na academia levantando o mesmo peso para sempre? Sim ou não? Não. Você começa a levantar mais peso. Aí você fica mais forte. É óbvio. O peso não muda. O peso não muda. O peso é o mesmo. Você que fica mais forte. Vai. E como é que seria diferente nas competências sociais? Seria diferente assim? Não. Eu queria que fosse super fácil eu me desenvolver como pessoa. Eu queria apertar no botão e tudo mudar. Ei, lindão. Vem pra vida real. Acorda. Bem-vindo ao mundo, bem-vindo à vida real, bem-vindo ao evangelho, bem-vindo à verdade. Oi, bem-vindo, bom dia, tudo bem? Como é que você tá? Caramba, vamos acordar para a verdade. Então, o que eu estou querendo falar com você? O seu comprometimento com a sua mudança, isso gera resultado. E esse comprometimento, ele é desafiador, é claro, você está desenvolvendo habilidades novas, mas é maravilhoso, porque você torna uma pessoa muito melhor, você gera muito mais recursos, muito mais dinheiro, você contribui na vida das pessoas, você cresce, você se desenvolve, a sua família prospera. É maravilhoso, você sustenta outras vidas, você é reconhecido por isso, você faz a vontade de Deus, que coisa linda! Descubra o seu potencial, autoconhecimento, desenvolvimento de habilidades e autoconhecimento, para que você pare de ficar olhando para o externo. Cara, eu queria ser essa pessoa, cara, eu queria ser essa pessoa. Você pode se inspirar. Modelagem é possível, sim ou não? Claro. Você pode modelar pessoas. Cara, eu quero modelar esse comportamento. Massa. Mas você não vai ser aquela pessoa, porque aquela pessoa tem competências e habilidades próprias. E você tem as suas. Você tem um temperamento, você tem, de fato, um comportamento, você tem uma forma de pensar que é próprio seu e que Deus te deu para que você a utilize. Ah, mas minha forma de pensar está errada, então troca. Então todos nós somos passíveis de mudança. Um mundo determinado pelo passado é um mundo sem mudança. Só que as pessoas que têm resultados, elas mudam ou não? Elas nasceram já prontas ou elas vão melhorando? Vão melhorando. Coloca isso na cabeça. O seu nível de comprometimento está totalmente relacionado com o seu nível de resultado. Quanto mais intenso você for e mais compromissado com a sua mudança, com o seu desenvolvimento, com o seu estudo, com as pessoas que você se conecta, com os ambientes que você está, mais rápido você tem resultado em qualquer área da vida. Em qualquer área, quer mudar qualquer área. Seja intenso na sua mudança comportamental. Eu controlo os outros, sim ou não? Eu controlo somente a mim mesmo. Então só eu tenho que focar no que eu controlo, que sou eu, as minhas capacidades, as minhas habilidades, meus desenvolvimentos, meus estudos. É isso. O que está no teu controle? O que é que você pode mudar? Quais novos hábitos você pode colocar?
Quais pessoas você pode se conectar? Você é regido pelo que acontece externo ou pelo que vem de dentro? Marcos, capítulo 7. E aí, preste atenção, Jesus já falou, já está escrito. Onde é que eu quero chegar com toda essa história? Hoje, você tem a capacidade de fazer diferente. Beleza? Hoje você tem um dia de hoje. Foca no que você tem hoje. Foca nas habilidades de hoje. Ah, mas é porque eu queria ter X, Y, Z. Foca no que você tem hoje e busca melhorar o que você tem hoje. E amanhã? Amanhã tem as suas preocupações. E amanhã a gente fala. Aí amanhã a gente fala de amanhã, beleza? Aí a gente foca no hoje. E isso é o que faz a diferença. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Curtiu, gostou? Comenta aqui embaixo qual foi o teu maior insight. Qual é a próxima atividade, qual é o próximo hábito, qual é a próxima ação que você vai fazer para se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais focada, uma pessoa mais determinada, obstinada, uma pessoa que alcança resultados, sonhos, uma pessoa que contribui na vida das pessoas, uma pessoa que faz a diferença. Uma pessoa que faz a diferença. Uma pessoa que ajuda, uma pessoa que contribui, uma pessoa que se torna melhor. O que você vai fazer hoje para que isso mude? Quais são, de fato, as novas decisões que você toma? Comenta aqui embaixo, quero saber. E me segue lá no Instagram, @MatheusCortez. Tamo junto, excelente dia, bora pra cima, inconformado.